Boa tarde, sou o pastor Salésio. Nosso objetivo hoje é falar um pouco da hermenêutica, a interpretação da Bíblia, e dentre alguns cursos no livro, como melhor interpretar a Bíblia, algumas palestras, eu tirei algumas informações importantes para que facilite a gente compreender melhor essa maneira de interpretar a Bíblia, o texto bíblico, e evitar assim algumas distorções e falta de compreensão de como melhor aplicar a teologia bíblica. A forma de interpretar a Bíblia e a ausência do Espírito Santo iluminando o intérprete do texto bíblico interfere efetivamente na compreensão e aplicação do conteúdo da doutrina bíblica. Eis uma das maneiras de compreender. Saber ler a Bíblia é muito relevante e importante para que você extraia dela o conteúdo. Às vezes, há preocupações porque existem linhas diferentes de interpretação, de ensinos e até mesmo de igrejas diferentes. Mas a responsabilidade não é da Bíblia, e sim do seu intérprete. Como é possível que as pessoas tenham o mesmo Deus, creiam no mesmo... Parou mais ou menos aí, Fred? É isso, Então, saber ler a Bíblia é relevante, muito importante, para extrair o melhor conteúdo dela. Às vezes, há preocupações porque existem linhas diferentes de interpretação da Bíblia, dos seus ensinos e até mesmo de igrejas diferentes. Que as pessoas tenham o mesmo Deus, creiam no mesmo Salvador, tenham a mesma Bíblia em mãos e tenham ideias tão diferentes a respeito do próprio Deus e da mesma Bíblia. Então, certamente a dificuldade não está na Bíblia, mas no seu intérprete. O problema é que nem sempre os leitores a leem da maneira correta, por não estarem sendo dirigidos pelo Espírito Santo. E aí é que há essa confusão. Como eu estava dizendo, ela só poderá ser interpretada de maneira que seja eficaz se o leitor, se o intérprete estiver dirigido, certamente iluminado pelo Espírito Santo. Aí haverá compreensão daquilo que o autor quis dizer. Por que interpretar a Bíblia? Segundo os estudiosos, e eu concordo com eles, a Bíblia tem dois distanciamentos importantes que devem ser levados em conta na hora de interpretar. Por que interpretar a Bíblia? Segundo os estudiosos, há dois distanciamentos muito importantes que trazem dificuldades na interpretação da Bíblia. O primeiro deles é o distanciamento causado pela natureza humana da Bíblia. Nós não estamos na era e nem mais os autores estão aqui presentes. Esse é um distanciamento natural por causa da natureza humana. O segundo deles é o distanciamento causado pela natureza divina que também a Bíblia tem. Então, esses dois distanciamentos, se não forem levados em conta, podem dificultar a compreensão melhor. Sobre o distanciamento causado pela natureza humana da Bíblia, existe um distanciamento chamado distanciamento temporal. Ou seja, mesmo sendo a palavra de Deus, a Bíblia sendo a palavra de Deus, ela não caiu prontinha do céu. Não veio o pergaminho, não veio tudo escritinho. Porque Deus haveria de utilizar as pessoas para a compilação dos textos, Deus a fez ser escrita através de pessoas limitadas. Daí, alguns problemas e algumas dificuldades podem surgir se não levar esse fator tempo em consideração. Por exemplo, o primeiro livro da Bíblia, lá em Gênesis, ele foi escrito há mais ou menos 4.000 anos atrás. O último a entrar no Novo Testamento há 2.000 anos. Só aí, de um testamento para o outro, do primeiro ao último livro, tem cerca de 2.000 anos de história que nos separam, Um outro distanciamento é o contexto. Estes livros do Antigo Testamento, por exemplo, foram escritos no Antigo Oriente Médio por um povo oriental, uma cultura diferente da nossa,
costume diferente do nosso, a visão do mundo e do próprio ser humano diferente do nosso. A cultura era judaica, a cultura judaica de hoje já é diferente do contexto do Antigo Testamento, e a grega, quando o Novo Testamento foi escrito, também já não é a mesma. Até a própria grego, koiné da época, não é mais o mesmo grego utilizado hoje na Grécia, né? E há um distanciamento linguístico. A Bíblia não foi escrita em português, ela foi escrita em 3 línguas aproximadamente, né? Essas línguas estão bem distantes da nossa história de hoje, e em alguns casos você pode entendê-la que ela já é um tipo de língua morta, não utilizada mais. Há o hebraico, mas é um hebraico com uma nova roupagem, né? O hebraico bíblico, o aramaico e o grego koiné foram as línguas utilizadas na escrita dos textos considerado inspirado. E o outro distanciamento é o autoral. Qualquer dúvida na comunicação entre nós hoje, a gente pode tirar facilmente a dúvida, porque a gente telefona, a gente passa um WhatsApp para a pessoa e pega o feedback dela, né? A resposta dela. Não é 8, são 20 horas, é fácil. Mas uma dificuldade no texto bíblico, nós não temos como comunicar com Pedro, perguntar a Paulo por que se batizava em nome de mortos. Nós não temos como procurar ele. Então, acaba sendo um distanciamento. E o segundo maior distanciamento é o distanciamento por a Bíblia ter a natureza divina. Esse distanciamento existe o natural. Deus é Espírito, Deus é eterno, Ele é invisível, imortal, santo, justo, bom, poderoso, insondável. E esse Deus, com todas essas qualificações, né, e atributos, Ele quer comunicar a sua vontade a pessoas como nós, a seres limitados, né, criaturas mortais e finitas como nós. Então há essa dificuldade, há essa maneira, né, distanciada de ouvir e de entender o que Ele quer. O homem não tem uma consciência limpa, ele não é totalmente objetivo nas suas intenções. O homem não consegue enxergar todos os fatos na história, passado, presente e futuro. Ele não sabe e não conhece o coração dos homens. Nós, homens, não conhecemos o coração de todos. Esse é um distanciamento espiritual. A Bíblia tem a natureza divina porque Deus conhece todos esses fatos. Ele tem um atributo de ser onisciente, então ele sabe todas as coisas. Um outro distanciamento da natureza divina da Bíblia é porque o homem que a escreveu e que também a utiliza é um homem, é um ser pecaminoso, é uma criatura pecaminosa. E o pior, né? Além de ser uma criatura limitada, o homem é uma criatura pecaminosa. O pecado não só afetou a nossa vida moral, mas também a nossa mente, a nossa capacidade de pensar, de interpretar. Nós não conseguimos ser totalmente objetivos como seres humanos pecaminosos, né? No sentido, comparando com Deus, nosso padrão. Compreender tudo perfeitamente, há uma tendência natural de rejeitarmos a Deus e a sua vontade. Então, a Bíblia também, ela vem com esse distanciamento. Qual a solução, então, para tanta dificuldade, né? Alguns teólogos, inclusive um da Reforma chamado João Calvino, ele propõe 2 coisas importantes que nós concordamos. Uma delas é a confiança no próprio Deus, né? E a dependência dele em oração para que ele nos mostre, para que ele nos ensine, para que ele confirme no nosso coração através do Espírito que nos guia e do texto. E a outra é trabalhar, nós precisamos estudar, compreender as línguas originais, precisamos buscar boas literaturas sobre a interpretação da Bíblia, bons dicionários nas línguas originais, né? Dar preferência aos textos traduzidos mais próximos da língua original, porque hoje nós temos muita paráfrase, Bíblias, são tantas versões de Bíblias que às vezes distancia até da intenção do próprio autor. Porque a Bíblia é divina, nós devemos orar para que o Espírito nos ilumine para compreendê-la e entender a sua mensagem da parte de Deus. Porque somos nós que temos dificuldades, né? E por isso precisamos trabalhar e estudar
a Bíblia, estudar teologia, estudar as suas línguas e assim por diante. Um fator importante nesse distanciamento é que nós não duvidemos, não deixemos de confiar no Espírito Santo. Nós podemos vencer esse distanciamento da natureza divina da Bíblia, porque o seu autor, o seu diretor é um ser divino. Nós vencemos isso pela oração. E você vence a distância causada pelo aspecto humano, trabalhando e estudando. Essas são algumas das maneiras de interpretar a Bíblia. Eu gostaria de adiantar esse aspecto, porque as diferenças, as dificuldades da história e dos autores, eu queria salientar esse ponto aqui, a obra do Espírito Santo na interpretação da Bíblia. O Espírito Santo nos dá a revelação, ele nos dá em seguida a inspiração e hoje a iluminação. Vamos entender. Sobre a revelação, o Espírito Santo é citado no exemplo, ele guiou Isaías para que ele tivesse o entendimento, a clareza acerca da profecia que Deus estava lhe dando acerca de Cristo morto na cruz. O Messias será morto no futuro. Isaías teve essa compreensão de Deus. A inspiração está no fato de Deus o conduzir a escrever esse livro. O Espírito Santo inspirou Isaías para que ele escrevesse o capítulo 53 lá e falasse desse Jesus que seria moído pelas nossas transgressões. A iluminação é hoje. Nós abrimos o livro de Isaías no capítulo 53, nós não teremos revelação no sentido teológico bíblico, nós não teremos inspiração, ao contrário, nós teremos iluminação. O Espírito vai nos levar a compreender o que Isaías escreveu, como está escrito aqui, O Espírito Santo não vai nos dar a revelação, ele já deu a Isaías para compreender a profecia, quando Deus quis que ela fosse compreendida por ele. Também, ele não vai nos inspirar mais, não precisamos escrever outra profecia acerca do Messias. Deus deu isso a Isaías, mas sim, ele vai nos iluminar para que a gente possa compreender o que Isaías escreveu por inspiração e por ter recebido a revelação de Deus. Deus quis passar isso a Isaías dentro da cultura dele, da compreensão que ele tinha. Então ele compilou, e hoje o mesmo Espírito que o revelou, que o inspirou, nos ilumina para compreender. Isso fica fácil. Se você aplicar isso aqui a todos os textos da Bíblia, fica fácil compreender e saber onde está a iluminação. Alguns pressupostos para interpretar a Bíblia. Eu acredito que pela a nossa maneira de passar o tema hoje, eu deixarei esse conteúdo para uma próxima oportunidade, porque é um tema relevante, importante. A gente pode passar esse conteúdo em outra oportunidade. Obrigado, uma boa tarde a todos.